Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a escritura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 10 a 23. Teremos o último ato de Filipenses hoje. O Paulo vai encerrar a sua carta. Eu farei a leitura do verso 10 e 11 e depois a gente continua lendo os versículos até o 23, então mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Assim diz a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, nós temos aqui a conclusão de Paulo. E a conclusão, como toda a temática da carta, termina com alegria. E essa alegria que Paulo expressa aqui diz respeito ao fato dele e dos filipenses, da igreja de Filipos, pertencerem ao reino de Deus. É uma alegria de pertencimento, de fazer parte. E ele vai evidenciar isso do verso 10 ao 23, mostrando a sua gratidão e o seu contentamento, apontando para a abnegação, o desprendimento daqueles irmãos, e no final, na despedida, ele vai destacar a comunhão que a igreja de Filipos tinha, inclusive com irmãos que estavam provavelmente muito distantes dali, quando ele manda a saudação daqueles que eram da casa de César. Então nós queremos falar nessa manhã, eu quero falar nessa manhã a respeito disso, a alegria de pertencermos ao reino de Deus e como isso tem impacto na nossa vida e na vida do povo de Deus de modo geral. A primeira coisa que eu quero destacar é o que está do verso 10 até o verso 14, que é quando Paulo expressa a sua gratidão com contentamento. Veja que ele começa o verso 10 dizendo: alegrei-me sobremaneira, porque vocês renovaram o cuidado para com a minha vida. Então Paulo, ele se alegra com a disposição da igreja de enviar donativos para ele, enviar recursos para ele. E ele deixa claro logo em seguida que ele não se alegra por causa da necessidade em si, porque ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Paulo, ele está feliz, agradecido pelo envolvimento dos irmãos, pela disposição deles de contribuírem com a obra do Senhor. No verso 12, veja aí comigo, ele destaca: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então ele vai para os extremos aqui, no verso 12, para mostrar para aqueles irmãos que ele sabia lidar com todas essas coisas. E é claro que provavelmente a fartura, a honra, a abundância, ele teve isso antes da sua conversão ao cristianismo, porque naquele momento da vida dele, ele estava passando por dificuldades, por escassez, por falta de recursos. E ele mostra que a participação daqueles irmãos é muito importante, não só para suprir a necessidade dele, mas para que a igreja se fortalecesse nesse sentido, e ele se alegrava com isso, mas ele sempre destaca: eu estou contente, seja qualquer a situação que eu estivesse passando. E é interessante que Paulo, ele era acusado muitas vezes de ser um mercenário, de alguém que sugava das igrejas. Mas era o contrário, a acusação era totalmente imprópria, inválida. Ele aceitava as doações, mas com muito cuidado, para mostrar que ele era contente no Senhor, não naquilo que as igrejas estavam dando para ele. Como ele mesmo disse para Timóteo em dado momento da sua carta a Timóteo: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então Paulo, ele destaca que a riqueza dele, o contentamento dele estava em Jesus Cristo, não naquilo que ele tinha ou que ele recebia de donativos das igrejas.
É por isso que ele diz que não eram as coisas materiais que o levavam a essa alegria e contentamento. E aí no verso 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que esse versículo é usado para quase tudo na vida, né? Os crentes usam tudo posso naquele que me fortalece, para tudo. Mas o contexto aqui é Paulo mostrando que em todo momento ele pode viver de maneira contente, grata, porque o Senhor o fortalece. A questão não é o que Paulo pode fazer, é a força que ele tem no Senhor. É o Senhor que o fortalece, então tudo ele pode na força do Senhor. E ele vai dizer também para Timóteo em dado momento que o contentamento dele, ele diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então Paulo, ele na sua teologia, ele vai demonstrando essa linha de pensamento, de gratidão e contentamento, em toda situação, em toda circunstância, seja recebendo as doações dos irmãos, seja passando dificuldade, ele mostra que Deus supre o seu povo, Deus cuida do seu povo, e Paulo sabia disso, ele experimentava disso, mas ainda que lhe faltasse, ele continuava contente, porque ele estava firmado no Senhor, e o seu contentamento está sempre no Senhor. Então, ele tinha esse cuidado de mostrar isso para os filipenses, né? E ele sabia que aquela igreja era uma igreja ativa, participativa, tanto que enviaram Epafrodito, os irmãos se lembram bem, para auxiliá-lo, para acompanhá-lo, provavelmente em Roma, e esta igreja, além disso, envia esses donativos a Paulo. E ele expressa a gratidão e o contentamento, porque aqueles irmãos estão participando efetivamente do avanço missionário, da obra do Senhor. E esse aspecto ele é muito importante no reino de Deus, porque o povo de Deus não vive isolado. O povo de Deus é uma unidade, como nós acabamos de cantar aqui, nós participamos mutuamente da vida uns dos outros. E a maneira que aquela igreja estava participando ali da vida de Paulo naquele momento, era uma maneira que o ajudava e também contribuía para a vida daquela igreja, era uma maneira saudável de se viver como povo de Deus, como povo da aliança. E só quem é povo da aliança pode viver essas coisas, essa alegria, essa gratidão e esse contentamento no Senhor e essa participação ativa de todos. O segundo aspecto dessa alegria de pertencer ao reino de Deus é exatamente nesse sentido. Paulo vai falar do verso 15 ao 20, a questão da abnegação, do desprendimento da igreja de Filipos em fazer o que estavam fazendo para a glória de Deus. Não era para enaltecer a igreja de Filipos, não era porque eles queriam fazer boas obras para alcançar a salvação, nada disso. Eles eram um povo desprendido porque eles faziam aquilo para a glória do Senhor. Veja o verso 15 comigo. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Veja que interessante, Paulo escreve Filipenses provavelmente 10, 12 anos depois que ele funda aquela igreja. Ele escreve a carta para aquela igreja. E ele lembra aos irmãos daquele acontecimento lá do início, quando ele passa pela cidade de Filipos, prega o evangelho ali, nasce uma igreja ali e ele vai para Tessalônica. E se você ler Atos 17, você vai ver o que aconteceu com Paulo em Tessalônica. Ele foi perseguido ali, passou por muitas provações naquele lugar, e a igreja de Filipos o socorreu desde o início da caminhada. Paulo destaca que aquela igreja tinha um espírito voluntarioso de irmandade, de abnegação desde o início da sua caminhada. Não era a primeira vez que Paulo recebia ajuda da igreja. 10, 12 anos depois, aquela igreja continua enviando recursos para Paulo. Continua sustentando, colaborando com a caminhada dele. Então ele mostra que aquela igreja ela era diferenciada desde o seu nascedouro, desde o início. Era uma igreja sempre disposta a servir ao Senhor
com os seus bens, com os seus recursos, colaborar com aqueles que estavam pregando o evangelho. Mas veja que no verso 17, Paulo ele deixa claro mais uma vez que a lembrança da ajuda que ele recebeu não era motivada porque ele estava querendo mais ajuda. Veja o verso 17. Não que eu procure o donativo, não é isso que eu estou procurando de vocês. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O real interesse de Paulo não era receber algo das mãos da igreja de Filipos. O interesse dele era que aqueles irmãos frutificassem para a glória do Senhor, servissem ao Senhor com a vida deles. Então, fruto que aumente o vosso crédito. Nós vamos encontrar na Escritura Sagrada a palavra de Deus que diz, por exemplo, em Provérbios, que a alma generosa prosperará. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele diz, Deus ama quem dá com alegria. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, há um aspecto da generosidade cristã que abençoa tanto quem recebe como quem dá. E Paulo está mostrando isso para aquela igreja. Que o Senhor estava abençoando, estava conduzindo a vida daqueles irmãos debaixo da sua bênção, porque eles tinham esse pensamento de colaborar com aquilo que envolvia o reino de Deus. Veja o verso 19, quando ele diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, ele afirma aqui que o Senhor supriria, assim como eles estavam ali dispostos a suprir Paulo. E é bom lembrar que aquela igreja não era uma igreja rica, não era uma igreja abastada, eram irmãos de condição simples, humilde, mas que serviram Paulo ali e, consequentemente, serviram ao Senhor naquele momento da caminhada dele. Agora, volte comigo ao verso 18, que é quando Paulo diz assim, eu recebi tudo. Então, ele está mandando para a igreja de Filipos, digamos, um comprovante, um recibo. Eu recebi tudo que vocês enviaram pelas mãos de Epafrodito, tá? Eu quero que vocês saibam disso, eu quero que fique registrado que eu recebi, então eu tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Só que o finalzinho do verso 18, Paulo dá um caráter teológico para aquilo que a igreja fez. A igreja de Filipos não enviou donativos para Paulo porque simplesmente por causa da amizade ou porque aquela igreja entendia que tinha que fazer boas obras e precisava usar os recursos ali. Não é simplesmente por isso. Ele diz assim no final do verso 18, eu recebi da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A linguagem de Paulo aqui é dos sacrifícios que eram feitos no culto do Antigo Testamento, lá de Levíticos. A ideia que Paulo está transmitindo aqui é que a igreja de Filipos estava expressando a sua adoração a Deus enquanto colaborava com Paulo, o apóstolo de Cristo. A ideia é essa. Ele mostra que aquela igreja, ela estava colaborando com o trabalho missionário, mas ela estava fazendo para Deus. Como se fosse um culto a Deus, adoração a Deus, louvor a Deus. Sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoar Paulo com aqueles recursos que certamente ele tanto necessitava. Isso se encaixa muito bem com o que o autor de Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 13, ele diz assim, por meio de Jesus ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é um fruto de lábios que confessam o seu nome. E aí a segunda parte do verso traz o aspecto prático, não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. A ideia é que o nosso sacrifício não é como o do Antigo Testamento, obviamente, porque esse apontava para Cristo. Mas o nosso sacrifício envolve a prática do bem, a cooperação mútua, socorrer os irmãos que necessitam, como a igreja de Filipos estava fazendo naquele momento. E é por isso que Paulo destaca isso, como algo bom, como algo agradável, que aqueles irmãos faziam, uma demonstração de zelo, de cuidado, de amor,
para com a obra de Deus, uma disposição de glorificar a Deus de maneira prática, enviando aqueles recursos para Paulo. E aí, por fim, Paulo caminha para a sua doxologia, ou encerramento da carta, com a saudação. No verso 21, ele diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Verso 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Das cartas que Paulo escreveu, uma boa parte delas ele destacou algumas saudações específicas para os irmãos. Então, aqui ele manda uma saudação dos irmãos que se acham comigo. Provavelmente Timóteo estava naquele momento com Paulo. Epafrodito, obviamente, estava e iria levar a carta, e outros cooperadores que Paulo mencionou durante a carta, mas não detalhou quem eram essas pessoas. Em seguida, ele envia uma saudação geral, todos os santos, todo o povo de Deus aqui de Roma, manda uma saudação para vocês. Contei para eles que eu estou escrevendo uma carta para vocês, e eles mandam saudações para todos vós. Mas ele destaca especialmente os da casa de César. E aí é importante, eu considero importante esse destaque, porque os da casa de César, não necessariamente membros da família imperial, mas pessoas que trabalhavam para o Império Romano, principalmente para a casa do imperador. Então aqui nós precisamos nos lembrar de algumas coisas rapidamente, que é o seguinte: Filipos era uma colônia romana, então provavelmente haviam trabalhadores a serviço do governo romano, ou residiam em Filipos, ou já passaram por Roma em algum momento. Então havia ali algum conhecimento daqueles irmãos, mesmo com a distância. Pode ser que haviam já, ou provavelmente havia, em Roma, cristãos convertidos antes mesmo de Paulo chegar ali, se converteram no Pentecostes, e cristãos também pessoas que se convertem com a estada de Paulo ali, e esses irmãos estão enviando saudações aos irmãos de Filipos. E pode ser até que alguns daqueles servos que estavam trabalhando na casa de César eram de Filipos, eram da região da Macedônia, porque como era uma colônia, havia essa conexão. Então, essas pessoas que estavam ali, que trabalhavam diretamente para o imperador, para a família real, eram crentes. Estavam lá, trabalhando no meio de uma cultura paganizada, no meio de pessoas que se curvavam a César, que se ajoelhavam para César, mas eles continuavam servindo ao Senhor. E é esses irmãos que mandam a saudação para a igreja de Filipos. Isso é muito importante, porque o povo de Deus, historicamente, sempre viveu em meio a uma cultura paganizada, idólatra, mas aquele que é, de fato, de Cristo Jesus, permanece fiel. Tanto que Paulo está lá, tem gente trabalhando para César, mas continua: o meu Senhor é Jesus Cristo. E esses irmãos mandam essa saudação para a igreja de Filipos. Eu imagino a alegria de todo mundo ao receber essa carta, saber que lá no centro da maior idolatria daquela época, tinham irmãos em Cristo. E Paulo escrevendo também deve ter se alegrado bastante. Quando você viaja de férias, se você encontrar irmãos em Cristo, ou se você vai em outra igreja nas suas férias e tal, você encontra aqueles irmãos e parece que você já os conhece há muito tempo. Porque são irmãos na fé, estão unidos pelo cabeça que é Cristo Jesus. Então, essa ideia está contida aqui também, há uma comunhão instantânea entre o povo de Deus. E mesmo que muitos daqueles irmãos de Roma nunca tivessem visto o rosto dos irmãos da igreja de Filipos, a saudação é uma saudação verdadeira, real, de comunhão entre aqueles irmãos em Cristo Jesus. Isso é uma bênção para o povo de Deus e certamente é uma caminhada de alegria para todos nós. Essa comunhão, então, participar, ser participante ou pertencer ao reino de Deus, envolve isso também. Por isso que essa saudação, na minha opinião, ela é muito interessante, é muito bacana ver isso, muito legal ver isso, especialmente os da casa de César, enviam uma saudação para vocês. Eu quero concluir a mensagem dessa manhã
lembrando aos irmãos que a alegria de pertencer ao reino de Deus, então consiste nessas três coisas, principalmente de acordo com o texto aqui. A gratidão junto com o contentamento no Senhor Jesus Cristo, independente da circunstância. A abnegação, o desprendimento nosso em relação ao reino de Deus e ao envolvimento com Ele, a disposição de dar e de receber para a glória do Senhor. E a comunhão que nós vemos na vida dos irmãos. E eu quero trazer aqui algumas questões para que nós consideremos em relação à nossa vida. A primeira delas é em relação à gratidão e contentamento. Você sabe por experiência própria que não é fácil sermos gratos e nem contentes. Geralmente, principalmente nessa sociedade consumista que nós vivemos, às vezes nós queremos andar igual. Nós queremos andar no ritmo do consumismo desse mundo e aí nós somos ingratos e nós somos descontentes com aquilo que Deus tem nos dado. Mas a palavra do Senhor nos chama a atenção para que nós sejamos gratos e contentes com aquilo que temos, seja qualquer situação. Sejamos gratos na abundância, mas sejamos gratos na escassez também. Porque o nosso contentamento não está no que temos ou no que podemos ter, mas no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu vida eterna e que nos levará consigo para uma vida eterna de tesouro sem fim. Então que nós entendamos isso e que nós aprendamos a viver contente em toda e qualquer situação. Não só nas questões materiais, mas quando estivermos doentes também. É fácil nós estarmos contentes quando estamos sadios. Mas quando a enfermidade vem, não permita que nenhuma raiz de descontentamento venha no seu coração. Porque geralmente o descontentamento é contra Deus, não é contra as pessoas. Então, que nós nos atentemos a isso. A segunda coisa é que nós precisamos colaborar para a obra missionária. Paulo tinha um ministério itinerante, cercado de desafios, de falta de recursos, então a ajuda dos irmãos era fundamental. A igreja de Filipos foi uma bênção na vida dele, compreendeu isso desde o início e colaborou bastante com a vida dele. Então é nosso dever nos associar e participar da obra missionária, com os nossos recursos, com as nossas orações, com o nosso envolvimento. Nós devemos nos lembrar mais uma vez que a igreja de Filipos não era rica, mas mesmo assim contribuiu com missões naquele período. Então, a questão não é se nós temos recursos ou não, a questão é se nós somos fiéis na participação da obra que o Senhor está fazendo mundo afora. Graças a Deus, a nossa igreja colabora bastante e certamente colaborará ainda mais, porque nós temos condições e mesmo se não tivéssemos condições, nós poderíamos colaborar e devemos, porque faz parte da nossa caminhada. É assim que o Senhor ele nos dá, não para que nós vivamos com o que nós temos, com o que o Senhor tem nos abençoado para nós mesmos, mas para que nós sejamos também doadores, colaboradores com aqueles que precisam, principalmente aqueles que estão envolvidos na evangelização. Se nós não pudermos ir, nós iremos ir de uma maneira diferente, contribuindo. Terceiro, nós devemos servir ao Senhor em meio à cultura paganizada em que vivemos. Aqueles irmãos da colônia romana viviam sob forte influência cultural, inevitável, mas eles não eram afetados por essa influência. Eles não eram levados por ela. Eles tinham opinião própria e eles se mantinham fiéis ao Senhor. Deus os libertou e eles viviam dessa maneira, firmes no Senhor. Então essa é uma questão importante. Em algum grau nós seremos imergidos nessa cultura secularizada. Só que nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Então isso envolve você continuar firme no Senhor, você pertence ao reino dele, você prossiga pertencendo ao reino do Senhor. Não adore aos Césares dessa vida, você adora apenas ao Senhor Jesus Cristo. Não dobre o seu joelho, não se curve aos ídolos do nosso tempo, da nossa cultura. Eles passam, assim como César passou, assim como outros ídolos passaram, mas permanece sempre o nosso Senhor e aqueles que pertencem ao seu reino. E por fim, irmãos, a comunhão. Que nós nos alegremos por sermos povo de Deus, por termos uma igreja para congregar, e nos alegremos também porque há muitos irmãos nossos espalhados pelo mundo afora. Se você tiver a oportunidade de encontrar, sempre há a oportunidade de encontrar com irmãos, que você desfrute dessa comunhão e que assim nós caminhemos
para a glória do Senhor, sabendo que nós pertencemos ao seu reino, pertencemos ao seu povo, somos a igreja do Senhor. Que assim a alegria do Senhor sempre conduza a sua igreja na dependência dele para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.